Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou nessa sequência de vídeos agora, eu vou resolver com vocês o primeiro exame de qualificação da UERJ 2018, tá? Bom, mas antes da gente ir, para as resoluções das questões, vou fazer com vocês uma análise da prova, indicando aí o que foi cobrado em cada questão e como eu julguei o nível de dificuldade aí, tentando ter o olhar do aluno em cada uma das questões, tá? Bom, a primeira questão da prova, haviam duas questões aí da parte multidisciplinar desse exame de qualificação. A primeira era uma questão de sequências, que era uma questão muito tranquila, tá? Eu até pensei que pudesse ser um nível de dificuldade médio, mas na verdade eu acho que não. Na verdade eu acho que é uma questão bem fácil, né? Era bem claro ali o padrão da sequência, não havia muita dificuldade de você chegar aí no que ele queria, tá? A segunda questão era uma questão de geometria plana, uma questão de simetria, então era uma questão bem fácil até. Talvez o enunciado ali desse uma complicada, porque ele falava de mediatriz e tal, muita gente não sabe o que é mediatriz, mas era bem tranquilo, assim, você percebeu o que ele queria, né? Nesse pedaço aqui era a prova de matemática propriamente dita, então a primeira questão era uma questão de regra de 3, muito fácil até. Talvez ali você pudesse se enrolar um pouquinho na conta lá, né? Porque, enfim, havia ali um número decimal e tal, mas fora isso a questão era bem fácil, uma questão regra de 3, simples e direta, então não tinha muita dificuldade. Bom, a questão 32 já é uma questão média, eu acho, porque você tinha que ter uma interpretação ali razoável ali do que você precisava fazer, tá? Então, enfim, quando você for ver a resolução, você vai entender o que eu estou falando. Então, é uma questão nível médio. A questão 33 era uma questão de porcentagem com gráfico, com análise de gráfico. Então, como envolvia ali análise de gráfico, né, mais porcentagem, né, uma questão de redução percentual, então eu considero também uma questão de nível médio, né? Até porque se você fosse tentar fazer ali, utilizando a regra de 3, você teria mais trabalho do que deveria. Então, por isso que dependendo do caminho que você tomasse, você teria problemas. A questão 34 também era uma questão de porcentagem, nesse caso aqui uma questão de aumento percentual. Aqui eu vou colocar sendo difícil, porque dependendo do caminho que você tomasse ali, você poderia ter problemas, tá? Então você enxergar ali o aumento percentual que ele queria, dependendo ali de como você fosse desenvolver a questão, você poderia ter problemas e acabar não vendo. Então por isso que eu considero uma questão difícil. A questão 35 é uma questão difícil também, é uma questão ali de sequência, tem um pouco de geometria ali, de retângulo, mas é uma questão de sequência. E essa questão é difícil porque enxergar o padrão, né, a lei de formação da sequência não era trivial. A figura ajudava até, mas não, mesmo olhando para a figura não era tão simples. Então, quando você for ver a resolução, você vai perceber. Cara, a questão 36 é uma questão de probabilidade que, assim, sinceramente, eu julgo ela ser média. Eu não julgo ela ser difícil, não. Talvez vocês achem ela difícil, mas eu ainda acho que ela é uma questão média, porque, enfim, ela retirado de 2 cartas, você queria que apenas a segunda fosse um rei, enfim, quando você for ver a solução, você vai perceber. Eu relutei um pouco aqui em colocar esse nível de dificuldade, porque geralmente a última questão dos exames de qualificação são questões difíceis, mas essa aqui, sinceramente, eu considero sendo uma questão média. Tá? Então, como a gente pode perceber, né, se cobrou muita coisa, né, assim, se deu um foco grande em sequências, porcentagem aqui, nesse quadro muito aritmética, como de costume, né, na prova da UERJ, um pouco de geometria plana e um pouco ali de matemática de probabilidade. Né? Então, sempre fica alternando, né, geometria plana espacial, probabilidade análise combinatória, sempre tem uma questão de cada. Ou seja, então, é um mesmo padrão, né, sim, seguir um mesmo padrão de costume dos exames de qualificação, né, ou da questão múltipla escolha da UERJ, dependendo do ano que você esteja fazendo. E assim como de costume, também há um equilíbrio muito grande entre as questões fáceis, médias e difíceis, né, numa crescente dificuldade. Então, foi uma prova muito bem elaborada, muito tranquila de fazer. Tá? Então, eu sugiro que antes de você começar a assistir as resoluções, eu vou deixar aqui o link disponível para você acessar a prova. Para ser um estudo mais efetivo,
tenta fazer a prova sozinho antes, tá? Dá uma olhada nas questões antes de assistir as resoluções. Depois que você fizer a prova inteira, aí sim você assiste as resoluções, tá? Se por acaso você tiver feito de um jeito diferente de mim, né? Você pode ter feito às vezes de um jeito até mais esperto do que eu fiz, tá? Deixa aqui no comentário, me avisa que aí de repente eu posso até gravar um vídeo utilizando a solução que você me enviar. Tá legal? Beleza? Então, queridos, vamos então agora para a resolução da nossa prova.